trazer informações sobre os bastidores do Atlético. O Galo pode demitir o técnico Gabi Milito em caso de queda para o CRB na noite desta quarta-feira, em partida válida pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil? Eu vou trazer a resposta desta pergunta. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos atleticanos e não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor do Galo, seja notificado sobre todo e qualquer vídeo que for publicado. Eu trago vídeos diários de informação sobre os bastidores do nosso Galo. E você pode acompanhar aqui no canal do Camisa 12, graças à parceria com o meu amigo Fael Lima. Bom, vamos lá. Eu vou trazer detalhes sobre essa situação. Primeiro, já vou responder essa pergunta. Não há qualquer possibilidade de demissão de Gabi Milito, independentemente de placar, independentemente de resultado, independentemente de queda, independentemente de classificação. O Atlético vai mantê-lo à frente do elenco. Isso porque existe confiança nos bastidores do clube, no que é feito à frente do Atlético. A diretoria confia no trabalho de Gabriel Milito. A diretoria entende que este Atlético vai render sob o comando de Gabi Milito. E existe uma confiança muito grande de todos os que estão nos bastidores do clube. Existe uma confiança por parte da gestão dos 4 R's. E são eles, os 4 R's, quem hoje confiam no trabalho de Gabi Milito. Eles acreditam que o Atlético pode voltar a ser o que era o melhor futebol do Brasil, o que foi considerado o melhor futebol do Brasil. Aquela sequência maravilhosa que o Atlético teve, logo após a contratação do técnico argentino, a diretoria entende que ele pode recuperar aquilo. Isso porque agora ele tem todos os jogadores à disposição, à exceção de Hulk, é claro. Estamos falando simplesmente do craque do time, mas ele tem todos os demais atletas à disposição no elenco. E porque também ele terá um pouco mais de tempo para conseguir trabalhar. Por mais que exista uma maratona agora, em agosto, ele terá um pouquinho mais de tempo, porque ele terá 15 dias de paralisação, pensando ali em setembro. Então, hoje, existe uma confiança muito grande nos processos adotados por Gabriel Milito na cidade do Galo. Existe uma confiança de que esse time pode voltar a render. Independentemente das 2 atuações, eu diria 3 atuações muito ruins do Galo, que foram na vitória sobre o Corinthians, uma atuação ruim, mas com vitória. A atuação ruim no empate por 2-2 contra o CRB, e aí eu aponto especialmente o primeiro tempo, e aí eu estou trazendo a minha informação, mas com um misto de opinião em relação a quais foram essas atuações ruins. E a atuação ruim contra o Criciúma. Por mais que esses 3 jogos sejam considerados ruins, até nos bastidores mesmo, a diretoria atleticana confia no que é feito e no que tem sido desenvolvido por Gabi Milito. E descarta qualquer possibilidade de troca no comando técnico, independentemente do resultado obtido na partida de hoje. Existe confiança no processo, confiança no trabalho. E o Galo não vai tirar Gabi Milito nesse momento. O Atlético até teria opções que já agradaram a diretoria em outros momentos. O técnico Cuca está livre, o técnico Fernando Diniz está livre. No entanto, a confiança no trabalho de Gabriel Milito, ela é muito grande nos bastidores da cidade do Galo. E é por isso que a diretoria vai mantê-lo, independentemente de qualquer coisa que aconteça, na noite desta quarta-feira na Arena MRV, quando o Galo enfrenta o CRB pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, 2-2. No jogo de volta, o Atlético precisa de uma vitória simples para garantir a classificação às quartas de final. A mesma coisa o CRB. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Mas o Atlético está confiante de que o time vencerá e vencerá bem. E também se classificará para as quartas de final da Copa do Brasil. O Atlético precisa ganhar, para mim, precisa ganhar bem, e eu acho até que vai ganhar bem o jogo de hoje. Thiago Fernandes, um grandíssimo torcedor do CRB, fala agora. Não, pelo contrário, eu vou torcer bastante pelo Atlético. Inclusive eu escolhi o boné preto da KTO justamente para torcer. Cinzas, não, com as letras pretas. Letra. Justamente para torcer pelo Atlético. Então, o HG, só que hoje é mais uma vez. O Atlético precisa ganhar. O Atlético tem a obrigação de se classificar,
diante de um adversário frágil como é o CRB. O Atlético não pode fazer o mesmo jogo de quarta-feira passada. É inadmissível se o Atlético fizer algo parecido com o que aconteceu no jogo de ida. Então, para a partida de hoje, por mais que eu esteja aqui dizendo que o Atlético tem que vencer e fazendo cobranças ao técnico Gabriel Milito, aos jogadores que consigam esse triunfo diante do CRB, eu estou confiante. Ao mesmo tempo que eu faço essas cobranças, eu estou confiante. Hoje não tem mais nenhum tipo de desculpa. Não dá para culpar o campo, não dá para culpar ausências, não dá para culpar absolutamente nada. O Atlético hoje precisa e tem a obrigação de vencer o seu adversário. Não dá para inventar qualquer tipo de desculpa, qualquer tipo de situação. Não existe hoje qualquer justificativa que seja para que o Atlético não consiga um resultado positivo. O que está acontecendo com ela, hein? Dona Bela! Ele deve ter ido buscar o paninho dele para passar. Te incomodou? Que voltou no assunto. Não tem justificativas, não tem desculpas, não tem mais ausências, não tem... O campo foi justificativo essa semana, mas hoje não. Hoje não. Vocês querem comparar hoje o campo sim. da Arena MRV com Cariacica? Ué, mas pra quem usou a O da Arena MRV é igual ao campo de Cariacica. O campo da Arena é problema. O Bernard e o É igual Arana o campo falaram de recentemente muito Tão bem. seco quanto? Falaram muito É tão bem. problemático recentemente. quanto? Meu Deus. Será que melhorou de lá pra cá? Ué, pelo menos parece que foi feito um trabalho na última semana para tentar melhorar o Já gramado. tem uma desculpa perfeita Não pra é, amanhã, HG. não é. Amanhã já pode não, colocar. Peraí, não é. A gente tá dando Meu informação. Os jogadores não reclamaram. O jogo foi que dia? Céu, cara. Pera. Não, abre pra gente, Jogo Gutão. Corinthians, jogo Abre pra Corinthians. gente, Gutão. Não, abri pra todo mundo aqui. Aqui, jogo do isso. Corinthians. Peraí. Foi o jogo contra o Corinthians. Aí depois do jogo contra o Corinthians, o Atlético jogou fora de casa. Isso. Então, do jogo contra o Corinthians até agora, o que os jogadores estariam reclamando, ô Thiago Valu, por favor? Do gramado. Do gramado. Ok? Ok. Então a gente concorda. Então, quando a gente fala que o gramado, quando o Thiago usou... Não é desculpa, não mas é um desculpa, fator mas do jogo. É um fator. Isso, é o que a gente tá falando. Exatamente. Perfeito. Se os jogadores reclamarem... Thiago, eu não estou dando justificativa antes do jogo, eu só estou informando ao nosso público, a todo mundo que está assistindo, que os próprios jogadores do Atlético saíram reclamando do gramado. Então, o gramado, eu não sei se ele ainda está na melhor condição. Então, beleza. Pela diferença de nível do elenco, pela diferença de nível do elenco, pela diferença de nível de elenco, podia ser um polo aquático. Velho, vem cá, obrigação de ganhar. Quando o Thiago tá falando... Não, você até deita. O seu desrespeito é tão grande que você até deita. Eu deitei. O seu desrespeito é até grande que você até deita. Faz graça, faz caras e bocas, deita. Ok. Agora, quando eu posso te contestar, o meu poder é de fala. O meu poder é de fala. Se fosse polo aquático, o Atlético tinha obrigação de vencer. Modesto a criança. Não, o meu poder é de fala. Eu não sou artista, não sou ator. Eu não vou chegar aqui e falar assim. O programa. Deus, o programa não é simples, pelo amor de Deus, cara. O programa. Pelo amor de Deus. Olha lá, tirou a Eu não sou ator, não. Eu não sou ator, não. É um programa de debate. Eu tô aqui pra debater, ué. Então deixa eu falar, porque você. Cara, você perdeu o fôlego. Olha lá, caiu até o retorno lá. O olho ficou até vermelho. Calma, tranquilo, calma, velho, calma. Isso aqui é um programa de debate, a gente vai discutir. Você pontuou, importante você pontuar a questão do gramado, porque é mais uma coisa pra gente ficar de olho. E não é só pro jogo de hoje, é pra temporada. Que o gramado da Arena MRV não pode ser a vergonha que foi no jogo contra o Corinthians. Você tá justificando do jeito que os jogadores querem. Não estou justificando. Do jeito que os jogadores estão querendo. Não estou justificando. Os jogadores querem isso aí mesmo. Que se empatar logo mais, aí já pega o gramado. Do barulhada te picou? Não, picou. Mas porque nessa semana... Não, mas aqui eu acho que não tem justificativa, eu tô com o Thiago. Irmão, não tem ninguém justificando, o jogo não aconteceu. Damos informação. Agora, a partir do momento que você me perguntar, o Atlético tem que entrar pra vencer o jogo? Tem que entrar pra vencer o jogo. Com gramado ruim? Com o gramado ruim. Tem que sobrepor a equipe do CRB. Isso. Não pode deixar os vacilos que aconteceram. Você tá falando a mesma coisa que ele falou, só que de forma diferente. Okay. Não, o gramado, ele voltou. Calma aí, gaguejando por quê? Ele voltou de raiva. Se chama raiva. A raiva tem hora que você tem que... O ódio precisa prevalecer às vezes. Porque ele toda hora pontua uma questão que a gente falou a respeito de tudo isso.
O Atlético do Gabriel Milito teve vários problemas durante a temporada. Pontuamos tudo isso. Aí o cara fica num... Tudo! É no looping. Tudo looping. Tá igual lá em casa, um dia deixei a toalha em cima da cama molhada, minha mulher Todo dia falando a minha mulher molhada. veio xingar, eu falei, e o Lula? Falei, acabou a Todo discussão. dia vira história. Eu vou começar a falar, e o remete. Ronaldo Fenômeno? Cara, é o Ronaldo E o Fenômeno. gramado? É o Ronaldo Fenômeno, é o Cudê. É a Quem falou de justificativa. Cudê aqui, irmão? É o Filipão. São os... Para Cudê. Para Cudê. Para Cudê. É o tempo inteiro Só isso, isso. cara. É loop, pô. É um loop. Thiago é um tá precisando tratar. Não, mas peraí. Hoje é o quê, Eltinho? Qual o problema? O Atlético pode perder esse jogo? Claro que não. Então pronto, é o que eu disse. Sabe o que é? O seu incômodo não é o que eu falo, é com quem fala. A vida é assim, cara. As pessoas se incomodam não com o que elas falam, mas com quem fala. E não tem problema você ter incômodo comigo. Enquanto você fica incomodado, eu tô aqui, tendo mais uma vez razão. Não tem desculpa. Se for polo aquático, Ninguém tá se for falando de basquete, desculpa, Thiago. É, não mas vai- o Eldo já deu não vai- desculpa do gramado. não vai adiantar. Amanhã Eu você dei perdeu desculpa, o gramado. velho. Peraí, eu Gramado, dei gramado. O que a gente desculpa. tá dizendo Você Eu tá me dando essa informei. desculpa. Eu Você está dando informei. desculpa. Já tá usando. Thiago, eu tô Amanhã é usando só como chegar aqui e desculpa. falar, opa, tá tranquilo. Thiago, Se eu o não Atlético estou usando. perder, Ô, foi o Thiago. gramado. Ô, Thiago. Não foi o treinador. Ô, E tira a mão Thiago. de mim. Ô, Não tô te Thiago. encostando em você, não. Ô, Thiago. Tira a mão, sem Aqui, brincadeira ó. de encostar. Aqui, ó. Até porque Minha o mãe Balu fala também isso não com gosta, você. não. Minha também não mãe gosta, falou, não. encostar com Vamos você. lá. Gosta no eu Balu, entendi não. agora. Em momento nenhum eu usei como desculpa. Eu só te lembrei que os jogadores reclamaram do gramado. E aí eu quero é saber. Daqui a pouquinho eu tô indo pra arena. Hoje eu vou trabalhar lá, vou acompanhar a coletiva do Deivinho, vou fazer o jogo do Atlético. Então, também tô nessa vaga. então, pois é. Daqui a pouquinho a gente tá lá. Daqui a pouquinho a gente vai poder queria ver de cara. sentir o cheirinho da grama, colocar a mãozinha na grama e saber qual a qualidade da grama. Mas, depois do jogo contra o Corinthians, que não deve ter nem 10 dias, os jogadores saíram reclamando. Verdade. Então eu estou dando fato, ponto. Só isso. Ó, Só isso. eu quero seguir nessa discussão com vocês. Eu quero daqui a pouco também saber sobre essa volta do Everson. E aí, a volta do Everson e tal. Eu quero saber se os coleguinhas são coerentes com o que dizem em outras situações parecidas. Vamos ver daqui a pouco. Fazer o testezinho. Elton Novaes, o homem que sofre de ejaculação precoce. A partir de agora ele fala aqui nos donos da bola. E olha só, Ai, ai, um abraço pra quem que eu vou mandar, Ai, porque ai. ele tá assistindo o programa, Oh. e falou que eu tô certo de se preocupar com o gramado. Ah, não, assim. se for quem eu tô pensando, Doutor Leonardo de Souza, então ninguém segura. né? E o outro também que mandou um abração, doutor Léo. E o outro que mandou um abração pra gente aqui e mandou a foto do gramado, que tá ruim, viu? Já avisando pro mesmo? pessoal, o gramado tá ruim. Tá aqui, ó. Vamos lá. Luiz Costa. Grande Luiz Costa, que faz parte do Deus Medibre, já esteve aqui junto com a Já gente. participou com a gente. Já participou com a gente. Falou que o gramado tá ruim. Já mandou imagem, eu já mandei no grupo pra gente usar a imagem aí. Então, ou seja... Só uma coisa. O gramado tá ruim, o Atlético tem que vencer, tá? O Atlético precisa vencer mesmo com o Supera, gramado né, Tico? ruim. Supera. Agora, É isso que eu agora, Thiagão, essa eu quero até sua Não ajuda. tem desculpa. Agora eu quero até sua ajuda, calma. Mesmo o gramado ruim, o Atlético precisa vencer. Agora. Ô, Thiagão, me ajuda. É uma vergonha o Atlético ter um gramado Um tão ano de ruim. arena, hein? Vai completar um ano de arena e o Atlético tá com um gramado péssimo. Teve reclamação na última partida contra o Corinthians e provavelmente, independente do resultado, vai ter reclamação hoje. Olha, é uma vergonha, né, não, Thiago? só um ponto. Deixa eu me defender, cara. O Vocês estão me dando porrada à torta o direita. torcedor fica pistola Boa quando a gente tarde, fala pessoal. isso, porque dá a impressão que você está esculhambando, Valu, o clube. E não está esculhambando o clube, não. Mas não dá. Eu já falei isso aqui 200 vezes. Lá na Vamos pegar a Holanda. Lá na Holanda. Você fica um longo período do ano com o tempo, né, mais fechado, como acho que agora até que tá aqui. Inglaterra, A só Inglaterra, tem chuva. o Thiago morou lá. É outro nível, né, irmão? Tu morava no Pombal, onde é que ele morava? Londres. É outro nível, né? Olhava horas no Big Ben. Isso. Quantas horas, Thiago? Nós Peraí aqui que as eu vou olhar. reloginhos de calculadora que De nós acordo comprava com o no Big Camaço, Ben, no morasse do lado do camelô. parlamento, eu tava rico. Aí quantas horas, o Thiago, ele, peraí que eu vou olhar no Big Ben, eu morava de frente pro Big Ben. Não dá, já falei aqui, você gastar quase um bi pra construir um estádio, cara, e você não ter o básico, uma grama de qualidade. Troca aquela, chama o Instituto Meca, meu filho. Como é que é o doutor lá mesmo? Rafael Doutor Veloso. Rafael Veloso, que ele planta grama aí, igual planta cabelo na cabeça dos outros. Vocês precisam me ajudar com isso aí, gente. É sério. Olha, eu fui a arena é maravilhosa. Os serviços da arena são espetaculares. A pipoca custa 40, mas eu pago 40, porque eu sou trouxa, e no outro jogo eu volto lá e pago mais 40, sou trouxa. Mas eu gosto de pipoca não engorda.
faz seu intestino funcionar bem. E eu sou bariátrico, sabe que o intestino é meio preguiçoso. Então eu como uma bacia daquela de pipoca, 100 quilos de pipoca, pago 40 pau. Aí vou no outro jogo, reclamo, pago de novo. Mas a arena é maravilhosa, o estádio é maravilhoso, a experiência é sensacional. Mas me dá um gramado bom, pode ser? Um gramadinho bom, com qualidade, bem cuidado, hein? Que nem a turma faz lá na Europa. Quer comprar grama boa? Fala comigo. Tem um amigo meu que vende. Pois não, Valu, eu quero ouvir você antes do Thiago. Eu não estou suportando mais ouvir a voz dele. Boa tarde, Valu. Boa tarde para todo mundo, os 1h30, agora o cara telespectadores. vai falar. Não, tudo bem. Eu quero mandar um grande abraço pro Hélio, que está nos assistindo, que diz que nos assiste todos os dias. Ele trabalha ali, eu esqueci o nome do prédio ali na Carijosa, aliás, me abraçar a turma lá da Beats Games, uma loja maravilhosa de Belo Horizonte Games, a melhor, na verdade. Plim! Aquele mexer, tranquilo, né? Cara, eu mudaria o Atlético pra hoje, tá? Eu mudaria o Atlético pra hoje, pra enfrentar o CRB. Eu colocaria o Bernard mais à frente, do lado do Paulinho, pelo lado direito, e colocaria o Zaratio nesse meio-campo, pra fazer a função do Bernard, sem deslocar o Scarpa, potencializando o que eu acho que o Bernard tem de melhor ao longo da sua carreira, que é a possibilidade do 1 contra 1, a possibilidade de estar mais próximo do gol. Eu acho que foi válida a tentativa do Milito colocar o Bernard ali tentando ajudar os dois atacantes, mas o Zaratio, para mim, ele está nos melhores momentos do Milito com esse Atlético nessa temporada. E é claro, ao lado do Otávio, eu deixaria o Alan Franco. Acho que o Fausto Vera é banco neste momento. Eu faria essa tentativa no jogo de hoje. O Fausto não pode jogar, né? Lembrando que ele jogou a Copa do Brasil, mas em qualquer situação, só para lembrar, que a gente esquece isso, mas em qualquer circunstância, o Fausto Vera, que eu até acho um bom jogador, mas acho que não dá para tirar. Sabe por quê? Porque o Alan Franco vive um bom momento no Atlético. Se o Alan Franco estivesse jogando nada, se o Atlético não tivesse a opção por ali, até justificaria. Mas não dá para tirar, ele tá bem, tá encaixadinho. Agora, deixa eu só caminhar pro Elton e pro Thiago Fernandes aqui, só mais uma opinião sua aqui. O Everson liberado, você volta ele pro gol ou mantém o Matheus Mendes? Não, assim que ele tiver condições, de acordo, mínima condição, acordo com o departamento físico, de saúde, e ficar à disposição do Gabriel Milito, eu acho que ele deveria retornar naturalmente ao gol do Atlético. Então ele já tá disponível e ele vai jogar hoje. A informação que eu recebi, uma fonte fidedigna, é que ele vai pro jogo hoje. Ô, fonte, tá assistindo aí? Só confirma pra mim aqui que você mandou ontem, mas de ontem pra hoje, acontece muita coisa na vida. Hoje de manhã cedinho eu já comecei a passar raiva. E ontem eu tava bem. Aliás, ontem eu não tava bem, não. O Valu tem um sensor que é um negócio impressionante. Ontem à noite, final da noite, eu tava puto da cara. E aí o Valu mandou uma mensagem assim pra mim. Ô, meu irmão, boa noite, dorme com Deus aí e tal. Se precisar, me liga. Como é que esse homem sabia que eu precisava até falar com ele? Mas sabe por que eu não liguei? Porque a Cremosa tava dormindo ao lado. E eu tô vivendo um momento que eu tenho 30 anos que eu tô com a minha esposa, mas eu tô muito apaixonado. Pois não. Mais do que eu já fui a vida inteira. Isso é impressionante, velho. Tô muito, que eu tô olhando pra minha esposa. Isso é impressionante. Eu tô piradão na minha esposa, mais do que... Mas você sabe que eu manteria o Matheus Mendes? Tô com eu você. acho que ele foi bem, cara. Eu tô com você. Eu acho que ele foi bem. Hoje, eu daria uma oportunidade a ele. Eu fosse o Gabriel Milito, eu manteria o Matheus Mendes. Porque o Everson não vinha de uma boa fase. E o Matheus Mendes vinha. Então, no jogo de hoje, eu faria manutenção do Matheus Mendes. Eu acho que o Atlético tem outras questões ali para se preocupar. Acho que o mais importante hoje era dar continuidade ao Matheus e até moral ao garoto. E depois pensar nesse retorno do Everson. Porque ele não vinha em uma boa fase. Posso te fazer uma pergunta? Por favor. Você colocou, então o Everson estando à disposição, você levaria ele para o jogo de hoje, para ele ficar no banco de reservas. Mas aí a minha pergunta é, e no clássico, ele já retomaria a posição de titular? Porque como o Valu bem disse, o Everson era um cara consolidado no Atlético. Independente se ele vinha sendo questionado em alguns lances, ok? Eu acho que não tem uma falha absurda que você vai lembrar. Assim, Tiranossauro Rex, a gente brinca. Isso. Vamos lembrar o seguinte. Peraí. Vamos lembrar o seguinte. Vocês poupam. Vamos lembrar. Não, eu tô contigo nessa. Vamos lembrar o seguinte. Vamos dar um exemplo do goleiro Rafael Cabral. A gente vinha aqui e relatava alguns lances que a gente apontava realmente deficiência técnica ou falha. Do Everson, na memória de vocês, todo mundo tem uma memória futebolística aqui. Vocês lembram de um jogo que você fala assim, falhou?
Pra ele mesmo, ele mesmo assumiu contra o Vitória, os 4-2. Ele assumiu. Ele falou que o Não, terceiro gol, ele falou assim... Não, é que ele assumiu, né? Que ele assumiu, mas não é falha. Pode ser posicionamento ou questão técnica. Pra mim, quanto o Penharol, que eu acho que na derrota lá, a rebatida não foi muito boa, mas ele falou aí que foi é melhor. Não foi muito boa, ele disse que fez o melhor. Eu acho que no jogo contra o Fluminense. Nem a saída do Fluminense eu questiono, porque o jogador ficou com muita distância. Uma saída que pra mim ele sai mal. Técnica. Ok? Técnica. Falha não existe. Então, eu acho que vamos saber como que tá o treinamento dele, como que tá o trabalho dele. A comissão técnica entendendo, eu acho que vai dar o aval pra volta dele. Porque eu acho que ele tem um lugar no Atlético muito consolidado. O Matheus Mendes foi muito bem. Eu vou colocar até que foi muito bem. E eu fui uma das pessoas que aqui no programa pegou e falou, quando teve a lesão, eu falei, busca um goleiro. Eu também falei. Eu também Hoje, eu tenho uma maior confiança no trabalho do Matheus Mendes. E peço desculpas da forma que eu coloquei. Eu coloquei que deveria buscar, ou seja, eu não dei nem o ato da dúvida ao Matheus. Mas não teria como, você não acompanha trabalhos Isso, exatamente, dia a dia a gente também? não acompanha treinamento, né? Então, e uma coisa puxa a outra. O recorte que eu tinha era muito curto para pegar e dar um aval. Hoje eu vejo que o Matheus Mendes tem condição de ser titular do Atlético, mas eu ainda esperaria, por tudo que ele consolidou dentro do Atlético, o retorno do Everson. Sabe o que acontece, o Valuzeiro, o Elton e o Thiago Fernandes? Quando a gente vai analisar, isso foi tema de discussão nossa aqui no programa, Kaique ou Marlon? O Valu estava me convencendo que o Kaique deveria ser titular. Mas aí eu ainda falei com o Valu, tem uma questão de hierarquia, eu acho que a rodagem do Marlon, e o Marlon é um jogador muito confiável e tal, beleza. Aí, outra coisa que a gente discutiu aqui foi sobre a titularidade exatamente entre o Franco e o Vera. Franco e Vera e tal. Então no gol, pra mim, é a mesma coisa. Vamos lá. Quando o Rafael ainda era goleiro do Atlético, eu achava o Rafael com as mãos mais goleiro que o Everson. Mas o Everson é tão bom com os pés que ele se notabilizou também com os pés. E aí muita gente começou a meter o rótulo nele de um grande goleiro, mas muito reconhecendo o que ele faz com os pés. O Matheus Mendes joga como o Everson com os pés, não, mas com as mãos eu acho ele melhor que o Everson. E pra mim, goleiro tem que ser bom com as mãos. O Cássio, o gigante Cássio, ele é muito ruim com os pés. Ele tem dificuldade, muito ruim não, ele tem dificuldade com os pés. Mas com as mãos ele é um gigantesco e absurdo goleiro, dos maiores que eu já vi no futebol brasileiro. Então, eu acredito que a gente fala tanto em ritmo e etc. O Everson foi liberado agora. Calma. Eu não sei se é isso que o Milito vai fazer, não. Eu esperaria, porque o Matheus Mendes está muito bem no gol do Atlético. Então manteria o Matheus Mendes, deixa ele rodando, e numa oportunidade, meu irmão, que pintar, o Everson entra no gol. Mas eu já fazia a mudança simplesmente respeitando aquilo que eu defendi com o Marlon, mas que o Valu quase me convenceu que eu estava errado. Eu não vou repetir com o Everson, não. Eu acho que é a questão da hierarquia. Eu acho que o Matheus está muito bem, é seguro, é um goleiraço, maior envergadura, e eu gosto mais dele com as mãos do que do Everson. É isso. E reconheço que o Everson está na história do Atlético pelos títulos conquistados e a história dele no clube. Mas você acha que é fim de linha? Quando se trata de fim de linha. Não. Eu falei de no momento oportuno ele volta. O que é o momento oportuno? Como pintou o momento pro Matheus Mendes, pode pintar o momento pro Everson. É isso. Não, eu discordo de você, porque o mês de agosto... Pode discordar, irmão, é debate. É debate. Não, e discordo e fico muito à vontade. Goleiro é diferente, pra mim, de situações de jogadores de linha. Você trata como diferente. Eu e o futebol... É diferente, não. Eu, inclusive o Milito. Inclusive o Milito, de acordo com a sua informação... Eu vou te lembrar... Mas o Milito meteu o Vera de titular e nós questionamos aqui, ué. Não é porque ele faz que tá certo, não. Ninguém tá dizendo isso. Eu tô falando que é a respeito de jogadores... Goleiro é simples pra mim, tá? Não vou me estender muito na minha fala. O melhor está disponível, o melhor joga. Ponto. E aqui, eu vou lembrar de um outro exemplo. O Fábio com o Rafael em 2017 ou 16. 17 ou 16. O Fábio sofreu uma lesão grave. O Fábio ficou fora de vários jogos. Ele 17 isso. 17. Ele teve um período de treinamento, se colocou em condição, foi titular logo, falou assim, ó, tá em condição, tá 100% pra jogar. Entrou. Peraí, e olha que o Rafael tava fazendo um ótimo trabalho. O Rafael tá fazendo um ótimo trabalho, mas o Fábio... São histórias similares. É um
fenômeno no gol do Histórias Cruzeiro. similares. Um fenômeno Eles no gol do podem ter Cruzeiro. histórias similares, mas tem que... Inquestionável. Similares em Titular, importância, tá, gente? titular inquestionável. Eles Só podem- saiu porque teve uma lesão muito grave. Só um ponto. Eles podem ter histórias similares, mas são talentos diferentes. absolutamente Eu acho o diferentes. Fábio muito mais goleiro Ninguém do que tá o Everson. comparando. Ninguém tá comparando Até hoje. isso, Não, mas isso tem que ser comparado. Quando a gente fala Não tem. Não tem. Claro que tem. Quem é Não, mais gente. goleiro entre o Matheus Mendes e o Everson? O Everson. Hoje eu prefiro o Matheus Mendes. Eu também. É uma Eu preferência também. sua. É, a história mas não a diz minha isso. preferência- Você tá- mas a minha você tá preferência é que jogando eles a estão história jogando. de colocando você tá história. colocando um peso Você um tá goleiro colocando que história. foi campeão Eu em acho- 21. eu tô falando Eu acho o Matheus 2024. Mendes mais goleiro do que o Everson. Você Estamos pode falando achar, de mas 2024. Cara, baseado em quê? Qual que é Com a mão, irmão. Goleiro, Esse- mão. Peraí, o Protege recorte mais de- a dá uma bola, meta. deixa eu Peraí, chutar. protege mais a Peraí, meta. me dá uma bola. Você não, você quer analisar o que o cara faz com o pé. É incrível. O que o cara faz com o pé. O recorte de 10 jogos te faz colocar o Matheus Mendes como melhor que o Everson. Não. Eu já achava Nós com estamos recorte, falando de com momento. recorte ou sem recorte. Deixa eu te ajudar, Eu você tá- achava você o não tá sabendo Rafael se melhor explicar. do que o Everson. O Rafael era reserva do Everson. Mas nós estamos falando de momento, HG. Nós não estamos falando da história. Eu vou pegar vocês na curva, Eu não então, consigo daqui a colocar, pouco. eu não consigo colocar um jogador como Pega, titular nós tá pela querendo dar história. misericórdia, eu vou Tem que pegar- ser pelo momento. Então, Pela história, o Everson é muito maior do que o Matheus Mendes. Você Então- também mas trata pelo de momento, momento. não tô, não. Trata assim. Não. Porque o Kaique, em um momento, você falou eu vou que era pegar- melhor que o do Mar. Vou pegar vocês Não vem na não, curva Valu. agora. Não Então, vem não, dentro Valu. da lógica Não vem de vo- não. Dentro Vem, da dona lógica Maria de Helena, vocês, prende esse menino aí. dentro da Não lógica vem de não. vocês, o Cássio deveria Não estar vem não. sentado no banco Não vem do não. Anderson. Não. Dentro da Da lógica minha do lógica, Thiago. não. Da minha lógica, não. Da minha, Da não. lógica do Da Thiago. minha, não. Dessa Não aí agora coloque você palavra pulou na no minha barco. boca. Então, Não, senhor. então Por que beleza. o Cássio devia estar sentado Não, no banco? senhor. Falou. Você acabou de falar Mas que em que é momento eu disse que o momento. momento do Cássio era ruim? O Cássio Ele foi veio perseguido, reserva ele do foi- ele foi Corinthians reserva do e Corinthians. ficou sem Peraí, jogar um mês. peraí, E quando peraí. ficou apto, Ele foi ele jogou como perseguido titular. no Corinthians. Perseguido. Esse é o Ele foi pressão de torcida. perseguido no Corinthians. Pressão de torcida. E Ele foi é muito banco, mais ninguém tá goleiro do falando Carlos do externo, eu tô Miguel. falando E do ele dentro de pegava campo. mais do que o Carlos Eu Miguel. tô falando do dentro de Mudou campo. alguma coisa do Carlos Miguel pro Cássio? Não mudou nada. Você tá O que aconteceu com o Cássio no Corinthians foi perseguição. Thiago, Não há ele margem de falhou, comparação. Thiago. Ele falhou no Corinthians. Falhou quando? Não há margem de Falhou? comparação Você pode entre pegar o qualquer seu goleiro e o ninguém Cássio. Eu não me comparando, lembro do Cássio falhar. Desculpa, Eu não me então lembro eu vou do pegar Cássio aqui, falhar. eu vou pegar de No novo. jogo contra o Argentino Júnior, tentaram enfiar no rabo dele um negócio que não era dele. Tentaram enfiar a goela abaixo e não era goela dele. abaixo, é melhor. E não era, falei sem querer, Sai sem querer mesmo. Também falei um palavrão agora há pouco. Tentaram minha esposa enfiar mandou no mensagem goela me xingando. abaixo e não era responsabilidade dele. Não era. Não era. E tentaram Thiago, colocar o Thiago, Cássio como responsável. Thiago. Ele fala isso no microfone Thiago. depois do Caíram em jogo contra o contradição Argentino no Júnior. próprio Thiago. argumento. Não, você que cai. Não, você Ele foi que cai. perseguido. Você Ele que foi cai. perseguido. Porque você defendeu o Kaique pelo momento. E agora você está falando que não analisa é o momento. posição Não, diferente. que posição Goleiro diferente, é diferente, o quê, ponto. rapaz? Vocês Então é o têm que seguinte, apenas aceitar. Então é o seguinte, o Cássio, Tá querendo impor? Everson, Não, Matheus Mendes, é a verdade do Anderson, futebol, só isso. Quando forem Lembrei aqui. separar e dividir aí o bicho, vocês são diferentes, vão ter que ganhar menos ou mais. Porque vocês são diferentes. Segundo o Valu, tem que ser tratado Segundo o diferente. valor, não coloca pensamento que eu peraí, não construí, não. É só pra não deixar passar, tá? Absurdo esse argumento. É um grande goleiro hoje no Cruzeiro, mas a gente falou que ele vinha falhando no Corinthians, ele teve falha sim. Eu vou lembrar. falhando? Eu vou falar de uma falha do Cássio aqui, que é recente, é a do Campeonato Brasileiro. É, rapaziada, daqui a pouco tá jogando o nosso clube aí, você vai ficar atento aí. O Atlético Mineiro vai jogar contra o CRB na Arena MRV. Hoje, tranquilão, 5-0 com o Atlético Mineiro, tá? E pra mim vai ficar super tranquilo, Atlético Mineiro, impossível de não passar dessa competição. Vamos avançar. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e deixa o sininho de notificação para fortalecer nosso trabalho. E ativa o sininho aí, porque é super importante a sua participação. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço no coração. Vamos que vamos.